Preocupada aqui no Brasil com o decreto de Jair Bolsonaro sobre a posse de armas de fogo. Digamos que não é nenhum cidadão de bem. É o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MST, João Pedro Stedley. O Stedley criticou o texto. Ouçam só o que ele disse. Abre aspas. Os latifundiários moram nas cidades e vão armar seus capatazes e pistoleiros no interior. Muitos empregados das fazendas já andam armados ilegalmente. O problema no interior, ainda diz o Stedley, é o contrabando, o roubo de agrotóxicos e de gado. Legalizar o uso de armas não resolve o problema. Ilusão da classe média achar que arma resolve. Vai se voltar contra ela. Anotem os dados para compararmos daqui a alguns anos. O balanço do Brasil já é triste. 44 mil mortes por ano por arma de fogo. Em Cuba, são 45 pessoas por ano. Isso foi o que disse o Stedley, criticando aí o decreto do presidente Jair Bolsonaro. O que você achou, Caio? Ele tá fazendo... A solução é a ditadura, né? Pois é, ele tá fazendo indiretamente, né? Essa é a conclusão, né? Ele tá fazendo coro aí ao Guilherme Boulos, que também havia sido contrário, né, à medida. É só pegar alguns dados do Censo Agropecuário de 2017, né? A gente tem aqui no Brasil mais de 5 milhões, né? 5 milhões e 300 mil propriedades rurais. Né? Então essa realidade que ele fala de latifúndios e tal é muito distante da realidade do Brasil, né? Então é óbvio que o homem do campo agora, nesse novo governo, está sentindo um aumento na sua sensação de segurança. E aqui é muito importante pontuar, né, Augusto, que segurança pública e legítima defesa são conceitos diversos. Né? Ninguém tá querendo flexibilizar o acesso às armas ou facilitar o acesso às armas para resolver o problema da segurança pública, né? Não existe nexo de causalidade entre você apoiar e endossar a legítima defesa e você resolver os graves problemas de segurança pública do Brasil. Não tem relação de causa e efeito. São correlatos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a legítima defesa é uma garantia fundamental, né? Um direito, né? E também um alento para a questão da sensação de segurança. É isso, não tem nada a ver com resolver os problemas da violência no campo ou na cidade, é simplesmente, vamos dizer assim, para usar uma terminologia mais da esquerda, empoderar o cidadão para que ele não seja vítima perfeita do crime, já que os bandidos não estão desarmados pelo Estatuto do Desarmamento, né, Augusto? Bom, os proprietários de terras no Brasil, eles têm assistido desarmados e impotentes aí a invasões criminosas promovidas por um movimento ilegal. Não existe oficialmente o MST que usa armas. Ou por acaso eles usam foices para trabalhar a terra. Eles não sabem. É o que eu vivo dizendo. Se você der uma foice na mão do Stedley para que ele cuide de uma plantação, nós corremos o risco de ver o primeiro revolucionário autodegolado da história do mundo, porque ele vai cortar o pescoço, ele não sabe usar uma foice. A foice é arma nas mãos deles. E eles invadem terras produtivas também, destroem tudo usando essas armas. Não precisa ser arma de fogo, é arma. Tá? O atentado contra o Bolsonaro não usou arma de fogo. Eles usam foices, atacam os indefesos, destroem tudo aquilo, e isso é um trabalho, aí sim, é um problema que o governo precisa resolver. E a justiça, você invadiu, tira, afasta, tem reintegração de posse, a polícia vai e tira, à força. Agora, ele está preocupado porque os atacados também podem usar armas. Olha, eu vejo até com surpresa o número baixíssimo de reações violentas dos que têm o direito à propriedade violado. Eu acho que os homens do campo, eles são até tranquilos em relação a isso, serenos, porque você ter a sua plantação destruída, né? Você ter a tua casa depredada. Eles fizeram isso com o Fernando Henrique Cardoso, presidente, que tinha aquela terra em Minas Gerais e desistiu de lidar com isso quando deveria ter contra-atacado, porque isso é crime. Agora,
Stedley precisa chegar ao século XXI. Ele ainda se refere ao que eu conheci como agricultores, lavradores, gente da roça, como camponeses. Quem vê camponês no Brasil ainda tá na pré-União Soviética. Você sabe, Augusto, que a própria declaração dele é contraditória, né? Olha esse trecho aqui, Vitor. O balanço do Brasil já é triste, 44 mil mortes por ano por arma de fogo. Ora, isso é sob o império do Estatuto do Desarmamento, né? Na última década, né, se pegar 2006, 2016, 13% aliás, teve um aumento, perdão, de 27% no aumento de mortes por arma de fogo. Mas e mais, quem matou? É lógico. Foram cometidas por bandidos? Enquanto vigia o Estatuto de Desarmamento. Então, assim, pô, é uma contradição, não tá? Essa política não tá dando certo, não tá dando resultado nenhum, e as pessoas merecem, elas têm direito, né? Não é questão nem de mérito, elas têm direito de se defender e de proteger. Você não pode tirar do cidadão o direito de autodefesa e de defesa da sua família. Em 2009, ele sempre se referindo ao exército do MST, quem se refere a exército está usando uma linguagem beligerante nesse caso. Só são tropas irregulares que ele comanda. Ele disse que o Brasil deveria atender às reivindicações do Paraguai com relação ao Tratado de Itaipu. E alguém perguntou se de que lado ele ficaria se houvesse um conflito armado entre os dois países, e ele disse que apoiaria o Paraguai. Quer dizer, esse cara está meio perturbado há muito tempo. E talvez o trabalho resolvesse. Né? Esse é outro que está sem trabalhar há muito tempo. Né? Eu fico perplexo com o número de revolucionários vagabundos que existem no Brasil. Ô, Lu, só